A graça e a paz aos irmãos do Estudo Bíblico Pérolas. Bem, irmãos, nós estávamos estudando sobre o Novo e Velho Testamento. Vimos que o Novo Testamento não começa em Mateus 1, e sim em Mateus 28. Vimos que o Velho Testamento não começa em Gênesis 1 em si, e sim em Êxodo 24. E aí, isso nos traz uma clareza com respeito a muitas dúvidas que temos. Vimos que Jesus chamou o templo de Salomão da casa do Pai, mas vimos que após a morte de Jesus, Estevão disse que Deus não habitava naquele templo feito por mãos de homens. E aí há uma grande contradição aparente somente, porque, na verdade, é nós que não entendemos o propósito de Deus. E aí vimos que isto é resolvido quando sabemos quando começa o Novo Testamento. Quando Jesus falou e chamou o templo de Salomão da casa do Pai, ele estava vivo. Porém, quando Estevão falou que Deus não habitava naquele templo, Jesus já havia morrido. Se Jesus já havia morrido, é sinal que foi estabelecido um Novo Testamento. E quando Jesus estava vivo e chamou o templo de Salomão da casa do Pai, é sinal que ainda estava em vigor o Velho Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus agora só com respeito ao Velho Testamento. Primeiro vimos essas duas questões, onde começa cada um deles. Agora nós vamos ver qual o propósito de Deus ter enviado o Velho Testamento. Porque muitos perguntam, eu devo obedecer às coisas da lei? Por que Deus enviou a lei? Foi para trazer confusão, foi para fazer com que uns se percam na sua doutrina, outros criem atrito um com o outro com respeito à lei. Por que Deus fez isso? Deus ele tem um propósito. Todas as coisas são criadas com um propósito. Por exemplo, esse celular foi criado com o propósito de falar e você interagir por meio dos meios de comunicações. Este microfone ele foi criado com o propósito de você falar nele, o som ser amplificado e sair aí na câmera que está me filmando nesse momento. Assim também Deus, ele criou o Velho Testamento com um propósito. E é isso que nós devemos saber. Qual foi o propósito de Deus ao criar o Velho Testamento? Mas antes disso, antes de chegarmos com respeito à lei de Moisés, nós queremos voltar lá no princípio. Em Gênesis 1, 26, sobre a criação do homem. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Vimos aqui que Deus cria o homem. Agora, há algo muito interessante. Só em Gênesis 2, que este homem que Deus criou à sua imagem e semelhança é que foi formado. Abra em Gênesis 2, versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Veja bem, primeiro, em Gênesis 1, 26, Deus cria o homem. Em Gênesis 2, versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. Então, antes de Deus formar o homem, primeiro Deus cria o homem. Tudo que Deus faz, Ele primeiro cria no mundo espiritual. Deus não faz nada antes de criar todas as coisas no mundo espiritual. E isso que Ele cria no mundo espiritual, Ele manifesta no mundo material. Foi isso que Ele fez com respeito a Adão. Primeiro Ele cria Adão conforme a imagem e conforme a sua semelhança no mundo espiritual. Neste momento, Adão passa a existir conforme Deus, mas invisível. Por que ele era invisível? Porque Deus é invisível. Como ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, ele também era invisível. Neste homem que Deus criou a sua imagem e semelhança estava toda a divindade de Deus nele. Deus estava nele completamente. Nele habitava toda a plenitude de Deus.
Quando eu falo de Deus, eu estou falando de Jesus, estou falando do Espírito Santo, estou falando do Pai. Por quê? Aqui diz, façamos o homem à nossa imagem. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles têm somente uma imagem. E agora não somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm somente uma imagem. Agora também Adão tem a imagem do Pai, tem a imagem do Filho e a imagem do Espírito. Adão também passa a compor, né, essa imagem e semelhança, a ser um com o Pai, a ser um com Cristo, a ser um com o Espírito Santo. Só que nós vemos em Gênesis 2, versículo 7, que Deus forma o homem do pó da terra. Sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Veja bem, no momento que Deus sopra, o que foi que Deus soprou neste corpo? É justamente aquele ser espiritual que ele fez conforme a sua imagem. Neste momento, Adão, aquele ser que Deus formou do pó da terra, ele recebe essa criação de Deus conforme a sua imagem e semelhança. Neste momento, aparece outro elemento. O homem passa a ser alma vivente. Então, primeiro o que Deus criou foi o espírito. Em segundo lugar, Deus cria o corpo, que foi do pó da terra. Em terceiro lugar, o sopro deste homem espiritual. Neste corpo material, aparece o terceiro elemento, que é a alma. Agora o homem tem o espírito, tem o corpo e tem a alma. E aí, meu irmão, Deus coloca este ser no jardim do Éden. Ali era o lugar onde Deus falava com o homem. Ali era o lugar onde Deus tinha comunhão com aquele ser que ele criara. E aí, ele chega, né, a proibir Adão de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele fala, olha, de todas as árvores, Adão, você pode comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos muito bem qual foi a história. Eva come daquele fruto e dá a Adão também. E aí, naquele momento, o pecado passa para dentro de Adão. A Bíblia diz que pela desobediência, o pecado passou a todos os homens. O problema ali no jardim do Éden, de Adão ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, não foi a questão dele conhecer o bem e o mal, mas ali a questão foi a desobediência. O problema da questão de conhecer o bem e o mal não era com respeito que ele não deveria saber, é porque Deus sabia. Se ele comesse, ele passaria a ser um homem carnal. E por ser um homem carnal, Adão não saberia cumprir as coisas concernentes a Deus. Porque Deus, então, ele pode conhecer o bem e o mal e nós não? Porque Deus, ele é totalmente espírito. Não há nele carne, não há nele pecado. Então é impossível que Deus pratique as coisas concernentes ao pecado. É impossível. Mas para Adão, ele tinha um grande problema. Em conhecendo o bem e o mal, ele não iria conseguir mais saber o que era aquilo que procedia de Deus. Porque antes dele pecar, Adão vivia pela vida. Ele vivia pela natureza de Deus. Então ele não sabia, né, e não praticava as coisas concernentes ao pecado. Porque ele vivia pelo Espírito de Deus, pela natureza divina. E é isso que vamos ver agora com respeito ao Velho Testamento. Qual o propósito do Velho Testamento, né, entrar nessa questão que falamos do pecado. E você vai entender com clareza. Bem, irmãos, agora eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Mas antes de lermos, a Bíblia diz que pela desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. Você imagina alguém recebendo o pecado na sua carne, e ele começa a praticar coisas que, ao seu ver,
Não tinha nada demais. Nem perceber, ele percebeu que nele estava habitando a morte. Deus ele falou, no dia em que comeres, certamente nesse dia morrereis. Aí eu faço a pergunta a você, o que é que morreu em Adão? Certamente que não foi a carne que morreu, porque nós sabemos que Adão, ele comeu, Eva também comeu, e nós vemos que nenhum deles morreram carnalmente. Então o que morreu neles? O que morreu neles foi aquele ser que nós acabamos de comentar, aquele ser imagem e semelhança de Deus. Foi este ser que acabara de morrer quando Adão desobedeceu a Deus. E neste momento, a morte passa para Adão. E esse espírito semelhante a Deus, ele morre. Agora só resta o corpo e a alma. E aí começa um grande reinar do pecado. É o que diz o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja bem, a morte reinou desde Adão a Moisés. Por que a morte reinou desde Adão a Moisés? E aí vamos fazer a pergunta, o que é o pecado? Alguém sabe dizer o que é o pecado? A Bíblia tem a resposta. E está aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vimos em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado, ele é a transgressão da lei. A Bíblia agora responde o que é o pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei. Se desde Adão até Moisés não havia lei, então isso significa o quê? Que ninguém sabia o que era pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Nós vemos agora que Deus tem um grande problema. E ele deveria resolver este grande problema com o homem. Porque o homem se tornara incapaz de resolver. Deus ele tinha um problema de primeiro mostrar para o homem o que é o pecado. Porque até então ninguém sabia o que era o pecado. E a morte reinou desde Adão até Moisés fazia aquela festa. Não havia lei nenhuma. É como se numa avenida não tivesse sinal, não tivesse placa dizendo que é proibido correr acima de 60 quilômetros. Nós sabemos que se não tiver sinal, não tiver placa, você pode correr até 200, até 1000, que não vai ter problema nenhum. Até bater em outro carro que vai entrando na encruzilhada, se não tiver semáforo, você bateu, mas não tem pecado nenhum, porque não havia lei nenhuma te proibindo fazer aquilo. Assim, com respeito a Adão, ninguém sabia o que era o pecado. E aí a Bíblia diz, em Romanos 5,13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Então não tinha nada, né, para mostrar o que era o pecado. E aí Deus, em Romanos 7, versículo 7, diz assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Deus tinha um grande problema. E o problema era justamente o primeiro. O homem deveria saber o que era o pecado. O segundo problema, Deus deveria destruir este pecado. O terceiro problema, Deus deveria resgatar aqueles que foram vendidos à escravidão por meio da desobediência de Adão. Isso nós vamos ver mais na frente, quando estudarmos o Novo Testamento, o propósito de Deus com o Novo Testamento. Mas agora vamos nos deter aqui com o propósito, né, de Deus em ter enviado o Velho Testamento. Aí diz assim, Romanos 7, 9,
Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, desde Adão até Moisés, todo mundo estava naquela vida boa, ninguém sabia o que era pecado, ninguém sabia o que era nada. Então, tanto fazia cobiçar, como fazia se prostituir, como fazia mentir, não havia problema nenhum. Mas Deus, com seu grande propósito, envia a lei e fala consigo: eu mostrarei para o homem o que é o pecado. Então Deus envia a lei e aí começa: olha, não cobice. Aquele que cobiçava começa a perceber que ele estava cobiçando. Não roube. Aquele que estava roubando começou a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí, em Romanos 7, versículo 10, diz assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Todo mundo, quando a lei chegou, todo mundo pensava que seria uma coisa boa a lei, que a lei veio para trazer vida a eles. Mas, na verdade, a lei não veio trazer vida, a lei veio trazer morte. A lei, ela veio denunciar o pecado e mostrar a iniquidade do homem. A lei, ela veio para suscitar o pecado e mostrar as iniquidades concernentes ao pecado. E aí, Romanos 7,13 diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, desde Moisés, ou desde Adão até Moisés, não era mostrado a malignidade do pecado. O pecado estava festejando, estava reinando, né, sobre a terra, fazendo tudo o que ele queria. E o homem não sabia o que estava, na verdade, o homem não sabia que estava sendo usado pelo pecado. E Deus envia a lei para mostrar que o homem estava sendo usado pelo pecado. E aí diz assim: porque bem sabemos, em Romanos 7, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí se pergunta: então a lei ela é uma coisa má? Não, a lei ela é uma coisa boa. A Bíblia diz que ela é espiritual, ela é boa e ela é espiritual. Mas aonde estava o problema então? O problema estava naquele ser que Deus formou do pó da terra. Ali estava o grande problema. Por quê? Porque o que morrera em Adão, como nós já vimos, foi aquele ser que Deus criou conforme a sua imagem e semelhança. Este ser morreu. Como esse ser morreu, o que restou no homem? Somente a alma e o corpo. E neste corpo do homem estava o quê? O pecado. A carne entrou para o corpo do homem e ele passou a ser pecador. Então o que aconteceu? Como a lei era justa e boa, mas o homem se tornou carnal, ele não tinha nenhuma possibilidade de cumprir as coisas espirituais. Não havia nele nenhuma possibilidade dele cumprir as coisas concernentes às coisas espirituais, às coisas boas. Por quê? Ele se tornara carnal. O espírito dele morreu. Então não restava nada semelhante a Deus, nada. Aquele ser espiritual que Deus criara antes de formar o homem do pó da terra morreu. E aí Deus tem um grande propósito em resolver essa questão. Ele nos envia o seu Espírito. É isso que vamos ver com o propósito de Deus no Novo Testamento. Qual foi o propósito de Deus no Novo Testamento? Foi de nos enviar o seu Espírito e nos levar a cumprir as suas coisas, né? As coisas concernentes aos céus, as coisas espirituais. E ele nos dá a lei do Espírito da vida. É isso que vamos ver no próximo estudo. Graça e paz.